A paz do Senhor, irmãos. A minha esposa falou que eu tinha que vir com essa camisa e fazer propaganda do DEPIM. Assim como diz o pastor Jeremias, se o cara é um bom marido, a mulher manda nele. É o pastor Jeremias lá da oitava que fala isso, né? Bom marido, todo bom marido, a mulher manda nele. Posso fazer tal coisa? Pode, meu amor. Pode comprar? Compra, meu amor. Um só pode comprar mais. Todo bom marido, a mulher manda nele, né? Aprende isso aí, irmão. Aprende, você que vai casar, aprende aí, ó. Todo bom marido, a mulher manda. Assim que, gente, ó, estamos lá, Conferência Missionária Infantil, lá no departamento infantil da nossa igreja, DEPAN e DEPIM, trabalhando juntos para a conscientização missionária da nossa igreja. O tema desse ano é Passando a Tocha. Tem um banner gigante lá que a gente foi beneficiado com esse banner. Tá bonito, não tá? Você olha assim, uau! Você não imagina como poupou o trabalho do pessoal do DEPAN, que a gente virava a noite aqui fazendo isso e o pessoal fez rapidinho, colocou, eu falei, ué, tecnologia é outra coisa, né? O pessoal do DEPAN que pinta ficou desempregado. Mas foi uma benção, ficou muito bonito lá e o tema é esse, aproveitando essa pegada das Olimpíadas. A gente vai passando a tocha e mostrando, não é a tocha olímpica, é a tocha da palavra de Deus, da mensagem que era oculta lá no Antigo Testamento, o mistério, né? O mistério glorioso que estava oculto no Antigo Testamento e que foi revelado na Nova Aliança. Ele vem passando de história por história da Bíblia, né? Então a gente está passando todas as histórias de mão em mão lá, pegou desde Deus, Adão, Eva, Caim, veio e tal, e Noé, Torre de Babel, está vindo todas as histórias até chegar na igreja, nos nossos dias. A gente vai fazer um passeio pela Bíblia, rodeado de tão grande nuvem de testemunha, correndo a carreira que nos está proposta. Então está sendo lá embaixo, e como de costume, gente, aqui está o cofrinho, que você pai, você mãe, favorece com aquelas moedas, não vale, todo ano o pessoal fala, eu posso colocar uma nota? Não, não pode colocar nota, é por peso. A classe que ganha é a classe que levar mais peso de moeda, amém? Teve um cara que queria colocar R$100 aqui, a gente que do depois fica, aleluia, mas não vale. Se você transformasse R$100 em moeda, que pena, né, pastora Leila, que chato. Então, porque o importante não é o dinheiro para as crianças, entendeu? Porque a criança tem ideia clara do que é isso. O importante é essa participação no avanço da obra. Então, moedinha para a criança entende muito bem o que é. E no final, todas essas moedinhas a gente vai fazer o quê? Juntar, dividir e mandar para os filhos de missionários que são da idade do DEPIM, até 11 anos de idade. Todos vão receber as moedinhas lá para comprar presente. Amém? Não é para o missionário comprar folheto e investir em obra na igreja, é para o filho do missionário comprar um presente. Tem que lembrar disso. Então você contribua. Fiz a propaganda, você fala para a Eliana lá que eu fiz a propaganda direitinho, bonitinho. Nesse tempo todo que eu tive fora, eu tive viajando por 40 dias mais ou menos, estive do outro lado do mundo, né? Foi um tempo muito bom de trabalho, e foi trabalho mesmo, foi cansativo, foi quebradeiro, eu já não esperava mais, pensava, meu Deus, não vai terminar nunca isso. Muito complicado, muito complexo, estar em países bem fechados. Eu fui a Mianmar, um dos países que era um dos países mais fechados do mundo, assim, lugares onde matavam missionários, tudo. E foi interessante poder estar. Fui na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Passar em regiões que a gente tem que ficar quietinho, imigração, o cara olhar para sua cara, você vai aonde? Na casa de quem? E eu tendo que responder em inglês, meu inglês é horrível, e foi uma maravilha, porque o cara ficava chateado de querer me perguntar, e não... vai. Eu não estava mentindo, eu não falo bem o inglês, meu inglês é ruim, né? Mas foi muito interessante, e pegar a avioneta, ir lá para o meio do mar, gente, que coisa de doido, coisa de louco, assim, a gente volta sem vontade de voltar, fica triste de ver como a gente está na letargia, gente. Como a gente está, e o diabo
mandando ver, irmãos. Mandando ver. É vergonhoso. Vergonhoso. Nós, como PIB Trindade, estamos passando por um problema grave financeiro. Eu chego, a gente continua com esses problemas. Missionários nossos, com 2 meses, irmão, sem receber. Carnezinho contribui com esse negócio, gente. Como é que fica? A gente vai lá e fala, não, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso, lá no país dos outros. E no nosso país a gente sabe que Jesus é bom e a gente não contribui com nada. Faz nada. É estranho isso, gente. É esquisito. Dá aquela raiva, sabe, raiva. Não dá para a gente entender bem ao certo, mas aquilo que Jesus faz quando entra no templo e começa a derrubar tudo. Plá, 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 plá. Vocês transformaram a casa do Senhor, que é casa de oração, em covil de ladrões. Vocês só pensam em vocês. Você só pensa em fazer uma adoração bonita para Deus. E esquece do que eu mandei. Eu mandei você ir de encontro ao outro. Eu não mandei você vir de encontro a mim, porque eu já estou dentro de você. É ir de encontro ao outro. E isso é estranho, gente, na igreja brasileira. A gente está vivendo um problema complicado e tem gente ainda brincando. Eu estive num lugar, irmão, que um fiapinho de cabelo, dizem que era um fiapinho de cabelo de Siddhartha Gautama, do Buda. Colocaram no alto de uma colina e construíram um templo gigante, 98 metros de altura, todo de placas de ouro. Eu estava lá quando aquele negócio brilhou, lá no Mianmar. Eu falei, não acredito, lá em Yangon. Não acredito que seja ouro, não acredito. Não. E é ouro. Milhares e milhares de pessoas adorando a Buda. E eu vendo aquilo, aqueles monges, criancinhas, adultos, aqueles tudo raspadinho. Gente, a gente está brincando. Ouro, é ouro mesmo. Eu falei, poxa, será que é? Eu fui na internet, olhei. E era, irmão, procura lá, templo, pagoda de Yangon, no Mianmar, você vai ver. É ouro, feito por causa do fiapinho de cabelo de Buda. E a gente tem um Cristo dentro de nós, e não conseguimos ser um templo lindo para Ele. O Cristo está dentro de você. Aí eu fiquei pensando, nesse semestre eu reservei para estudar Coríntios, né? Estudar as epístolas de Paulo a Coríntios. E eu falei, poxa, é chato a gente ficar pregando daquilo que a gente está estudando, é muito complicado. Mas eu vou falar um pouco sobre Coríntios, 1 Coríntios. E eu queria que você não ficasse triste e chateado. Geralmente eu sou meio fora do esquema. Eu até falo, poxa, eu não gosto muito de pregar na igreja, porque eu sou muito fora do esquema, né? Então, você está acostumado a ouvir aquela palavra de vitória, vai vencer, vai dar certo, detona que vai dar certo. Aí eu fico mal, irmão, eu não gosto, eu prefiro que me troquem, que não me coloquem, porque eu não consigo. Eu não consigo, gente, de verdade, eu não consigo. Fico numa aflição. Essa noite eu estava, Deus, por que o Senhor faz isso comigo assim, gente? Gente, é difícil. O Brasil hoje quer ouvir palavra de vitória, porque todo mundo sofrendo. Está todo mundo sofrendo e quer ouvir palavra de vitória. Tá, vamos lá em Coríntios, para a gente ver alguma coisa aqui interessante de Coríntios. Saindo um pouco do esquema aí do dia a dia. 1 Coríntios capítulo 9. Alusão aí à conferência do Depinho. Encontrou 1 Coríntios capítulo 9, vamos começar no versículo 24. E tem sido bom estudar Coríntios, eu estudei Coríntios como nunca antes. Versículo por versículo, palavra por palavra, e tem sido legal. A Eliana que fica rindo de mim porque
Eu fico com um montão de dicionário, um montão de coisa e tal, léxico de grego, aquela coisa toda. Aí você fala, isso tudo por causa dessa palavra? Ah, Eliana, deixa eu estudar, eu gosto daquela palavrinha ali. Por que Paulo falou aquela palavrinha? Ele tinha um montão de outras. Por que ele escolheu aquela e não outras? Deve ter alguma coisa importante. Por que tal palavra se repete toda hora? Aquela palavrinha se repete toda hora no livro inteiro. Eu me lembro que uma noite dessa eu estava lá pensando, eu fui lendo o livro inteiro, li tudinho, gente, tem palavras que se repetem o tempo todo. Por quê? Aí eu fui atrás de saber por que cada palavra se repete. Mas é bonito essa parte aqui, tem muito a ver com os Jogos agora Olímpicos aqui no Rio, né? 1 Coríntios 9, a partir do 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Bonito isso, não é? Todos que correm no estádio. Lá em Corinto tinha um templo muito grande para Poseidon, né? O senhor dos mares. Então, em Corinto tinha esse templo, uma cidade gentílica, né? E junto do templo tinha um hipódromo e um estádio, onde aconteciam os jogos lá, os jogos istmicos, né? Eram jogos, tipo os jogos que a gente tem, só que naquela época era poesia, canto, né? Literatura mesmo, né? E tinha jogos marítimos, né? Competições marítimas, tinha luta e tinha corridas pedestres que eles falavam, né? Então ele está falando dessa corrida no estádio. E é legal que a gente não sabe se ele está falando dos que correm no estádio ou um tipo de corrida que se chamava estádio. O tipo de corrida que se chamava estádio, das 4 tipos de corridas, ela era a extensão do estádio mesmo, daquele espaço, né? 192 metros. Se foi isso mesmo, é interessante que essa corrida era a mais esperada de todas as competições dos jogos, essa era a mais esperada. Como hoje, né? Hoje você fala em Olimpíadas, você lembra de quem? Olimpíadas? Usain Bolt, né? Rapaz, é o homem mais rápido do mundo. Não tem. Olimpíadas é atletismo, a gente pensa logo no atletismo, os caras correndo, aquela coisa toda. Sempre foi assim nos jogos, sempre foi assim. As pessoas que corriam com escudo, com armas, mas todo mundo esperava aquela corrida livre, sem nada na mão, sem nada, pouca roupa, aquela coisa, o cara correndo. Todo mundo esperava. E quem ganhasse essa corrida, que se chamava estádio, o nome dos jogos daquele ano levava o nome dele. Esses jogos, por exemplo, se o pastor Carlos correu e ganhou os 192 metros, passava a ser os Jogos Istmos do pastor Carlos. Então era uma coisa que todo mundo esperava. E quem corria os 100 metros, ele tinha que ter uma técnica especial, porque ele queria que o nome dele ficasse marcado na história. Todo ano, eram 2 em 2 anos, às vezes até em 4 anos, que ia ter o próximo jogo desse. Então todo mundo ia ficar lembrando daquela pessoa até o próximo. Quem ia conseguir superá-lo, não é? E é isso que Paulo está colocando aqui, que é bem interessante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. O que está em jogo aqui não é a corrida. O que está em jogo aqui é o prêmio. O prêmio. Interessante que existia um prêmio, até monetário mesmo, tinha um dinheiro, tinha uma mas o legal era o reconhecimento por parte de todos. E era uma coisa assim fantástica, gente, fantástica. Ele usou aqui a palavra que ele usou para prêmio, só aparece aqui, a gente vê 2 vezes na Bíblia essa palavra. E isso é legal. Lá em Filipenses 3:4, ele fala assim, 3, 3 e 4, ele fala, não que eu haja alcançado, né? Ou que tenha sido, já cheguei à perfeição, né? Mas uma coisa faço,
esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E ele fala: eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação. É onde aparece essa palavra pela segunda vez. Está se referindo a esse tipo de corrida, que um árbitro vai lhe dar o prêmio. Correu legitimamente, correu direitinho, foi tudo certinho, ele recebe o prêmio. Então, há uma carreira que foi proposta para nós. Corra de tal maneira que você alcance esse prêmio. E é legal que ele fala aqui, não é? Versículo 25 diz: e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Isso aqui é muito joia, muito joia. O cara que luta, não é? É aquele cara que tem agonia. É agonia, a palavra utilizada, agonia zomai, ele tem agonia, ele está lutando. Então em tudo ele exerce domínio no seu corpo. E é legal a palavra que ele utilizou para domínio, porque fala assim, de uma virtude. Essa palavra tem a ver com uma virtude daqueles que conseguem controlar suas próprias paixões, os seus próprios apetites. Nos nossos dias, seriam nossas próprias compulsões. Porque o atleta, aquele que está envolvido nisso, ele não pode viver uma vida como todo mundo vive. Porque ele tem uma meta para alcançar, ele tem uma luta pela frente, ele tem que abrir mão de certos prazeres. Ah, mas eu gosto tanto de um chocolatinho, eu gosto, mas não vai. Mas eu gosto, mas não vai. Então é disso que ele está falando. Em tudo se domina. Para o quê? Para alcançar uma coroa. E Paulo fala que essa coroa é corruptível. Por que corruptível? Nos jogos de Corinto, não era aquela coroa de louro, não, né? Era uma coroa feita de folhas de pinho. Uma coroa feita de folhas de pinho. Mas não era qualquer um. Por quê? O templo de Poseidon ficava dentro de um bosque de pinheiros. Então era algo vindo dos deuses. Legal, né? Era algo vindo dos deuses. Era uma glória poder colocar aquela coroa feita de pinho, de folhas de pinho, talvez do bosque oferecido a Poseidon. Mas essa coroa de pinho, ela desvanece, ela vai murchar, ela vai secar, ela vai se desfazer, e as pessoas correm por essa glória. A glória não está na coroa, a coroa apenas representa a glória que aquela pessoa alcançou. Pegou? O importante não é a coroa em si, é o que a coroa representa, aquela glória. E era uma glória que se desvanece. E ele fala aqui: mas nós lutamos, corremos para alcançar uma glória incorruptível, irmãos. Uma glória que não se acaba, não vai secar. A gente fala muito para as pessoas, mas as pessoas não acreditam. Ano que vem, Deus continua vivo. Está difícil para todo mundo, mas ele não vai ter um infarto até o ano que vem. Ele vai estar vivo ano que vem. E se Deus vai estar vivo ano que vem, irmãos, não temerei o que me possa fazer o homem. Deus vai estar vivo. E a glória que Ele derrama sobre a nossa vida é incorruptível, não se acaba. Mas a gente não acredita muito. Mas corra de tal maneira que você alcance isso, lute de tal maneira que você alcance isso, essa coroa incorruptível.
Lá em Apocalipse fala de coroa, depois você lê lá, é interessante. Versículo 26, ele fala assim: pois eu assim corro, não como um indeciso. Diga que cara, pá, corre! Gente, tem que ter uma estratégia para correr. Eu achava interessante meu irmão, quando ele estava fazendo, correndo revezamento, era legal a questão do bloco, né? Eles largavam de um bloco, um negócio de, coloca no chão, assim, no tatame, né? No tartan, coloca no tartan lá, presinho no tartan, coloca o pé e um dispositivo para poder dar como um calço para o pé para correr. Treinar bloco, coisa esquisita treinar bloco, né? Tinha que treinar como sair, a melhor forma de sair, a maneira mais rápida de sair, porque se você não tem a estratégia para sair, você já sai atrás. E parece ser fácil, mas não é fácil não. E tem, de acordo com o tamanho do atleta, a força, o jeito, se ele é destro, se ele é canhoto, tudo isso ali o bloco tem que ajustar para aquele atleta. Se ele sai mais inclinado, menos inclinado, se ele puxa para a direita, para a esquerda, vai ter que colocar essa estratégia. Então, quando a pessoa corre, ela tem que correr já sabendo o que está fazendo. Não é indeciso. Ele corre sabendo o que está em jogo. Já tem a estratégia. Eu vou chegar lá, ele vai perseguindo aquilo. Então, assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Você viu aquelas briguinhas que a gente brinca assim, briga de mulher? Quando a gente era garoto na escola, brigou uma mulherzinha. É isso. Não batendo no ar. E também o atleta naquela época já se treinava com sombra. Lamparina, sombra, já se treinava lutando com sombra também. Então faz uma alusão também a isso. Os estudiosos não sabem se ele estava falando desse lutinha assim, ou se é essa luta de sombra. Se for essa lutinha assim, meu irmão, é de verdade. O negócio não é de qualquer jeito. Se for a luta de sombra, aquela coisa de treinamento de sombra, talvez Paulo estivesse dizendo aqui, gente, é para valer. Esse negócio não é brincadeira não, tá? Não é mais treinamento. O que está em jogo não é treinamento não. É de verdade. Corra de verdade, lute de verdade. Assim, versículo 27, assim subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ele fala dele mesmo, eu faço de um jeito, subjugo meu corpo, para depois de ter pregado para todo mundo, de repente eu mesmo perca essa luta. Eu mesmo perca, eu mesmo seja desclassificado. Então eu luto, prestando atenção no que estou fazendo e tendo cuidado de mim mesmo. Amém? O apóstolo Paulo foi chamado para pregar a outros. E ele preocupava-se com outros, mas também tinha que preocupar-se consigo próprio. Tem que lutar legitimamente. Olhando esse texto, talvez a gente não entenda bem o que ele está querendo dizer, não é verdade? O que Paulo estava querendo dizer com esse texto? Muito bonito, Olimpíadas e tal, mas o que isso tem a ver? Para entender isso aqui, você tem que entender Coríntios. Porque o jeito que o apóstolo Paulo fala é diferente. Ele tem toda uma forma de interpretar o Antigo Testamento e a vida de Jesus. Isso é legal. Vocês conhecem bem a história da igreja de Corinto, não conhecem bem? Era uma igreja rica. Corinto era uma cidade poderosa, rica. A cidade de Corinto era uma cidade promíscua. Era uma cidade onde respirava-se sensualidade. Era uma cidade onde as pessoas eram corruptas, os políticos eram corruptos, os soldados eram corruptos.
que as pessoas pensavam em se dar bem, em ganhar dinheiro. Era uma cidade que vivia de idolatria. Você está pensando, poxa, parece o Rio de Janeiro. Eu sei, vocês são malvados. Gente, eu estou aqui, esse pessoal está olhando um, catucando o outro. Estou vendo vocês aí catucando o outro. Parece Dextel, né? Bem-vindo, esse é meu mundo, né? Corinto. Era o Rio de Janeiro, isso aí mesmo. E se espante, a igreja de Corinto era influenciada pelo meio. Talvez você continue a piadinha. Pastor, continua Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Diga de passagem, nosso mais ilustre representante do Rio de Janeiro no meio evangélico dentro da política, né? Gente, essa igreja estava sendo influenciada por esse meio. E era interessante que havia certas divisões. Eles mandam uma carta para Paulo fazendo perguntas, e essa carta de Coríntios é a resposta de Paulo para as perguntas da igreja, dos problemas que a igreja está vivendo e algumas coisas que ele tinha pescado já na igreja. E é uma carta dura. Eles aproveitavam da liberdade que eles tinham em Cristo, porque Cristo te faz livre. E com a liberdade que tinham, eles pintavam e bordavam. Comiam lá no templo, e alguns se prostituíam lá com aquelas prostitutas cultuais, né? Tinha aquela coisa daquele irmão que tinha relações com a madrasta, tudo dizia que era madrasta, né? Talvez. Gente, era uma coisa estranha. E a igreja achava aquilo o máximo. Tinha certas divisões na igreja. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de grife, né? Eu não sou qualquer um. Porque era uma igreja que a liderança delas era a liderança de pessoas importantes, pessoas influentes. As pessoas influentes lideravam. E é uma lógica bacana isso. Eu escutei uma vez alguém falar assim: o pessoal quer falar de sucesso, mas só quem é um sucesso pode falar de sucesso. Falei, uau, que lógica bonita, né? Só quem é um sucesso pode falar de sucesso. Só quem é influente pode estar em posição de influência, em posição de destaque. Isso aí não é para qualquer um, não. Então as pessoas que iam bem na sociedade e que eram cristãos estavam liderando. Ok? A quem é mais, se lhe dá mais. Aos importantes, lugar importante. Trabalho importante, não pode ser qualquer trabalho para alguém importante. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma lógica do mundo. Entende? Lógica, coerência. No mundo isso faz coerência. É coerente isso no mundo. Pessoas importantes, eu tenho que dar uma posição para ela importante na igreja. Uma pessoa que tem dinheiro, tem destaque, administra bem os seus negócios, essa pessoa tem que colocar aqui, administrando também. Uma pessoa que ela se destaca, ela é eloquente lá fora e tal, aquela coisa, aqui também. Isso é uma lógica coerente. A gente chega a dizer que isso é pragmatismo, né? Isso é pragmatismo, é coerente, realmente é coerente. Mas parece que o Paulo não gostou muito disso. Paulo chega ao ponto de dizer: vocês estão dividindo um ao outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é sabedoria do mundo. Lembra em Corinto quando fala assim que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação? Lembra disso? Abre lá comigo, tá, em 1 Coríntios. Versículo 18. 1 Coríntios 1, 18, perdão.
capítulo, no versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Perdão. Descontinho aí. Tempão que eu não falo aqui na igreja, né? Foi lá, para a gente poder terminar aqui. Vamos tentar terminar. 1 Coríntios 1, versículo 18. Ele fala assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Ele não está falando do mundo, ele está falando para a igreja, dos sábios, os que se criam sábios na igreja, os que se criam entendidos na igreja. Essa carta não é para o mundo, essa carta é para a igreja, correto? E ele continua falando: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Não tornou Deus louca a coerência desse mundo? Olha que ele continua falando: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Versículo 22, pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que somos chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos quem? A Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que ele está querendo dizer? A igreja lá na liderança tinha muitos gregos e tinha muitos judeus influentes. E ele fala isso: os judeus querem sinal, o cara quer coisa sensacional. Irmão, eu quero ter poder, sensação, eu quero um negócio, uma vibe, eu quero sentir um treco. Ele quer sinal, o judeu queria sinal. E o grego queria o quê? Palavra bonita, o cara sentar, filosofia, que Ptolomeu falou tudo isso, que Aristóteles, blá, blá, blá. O cara queria isso. Uns queriam sinal, outros queriam sabedoria, palavras, sabedoria de persuasão humana. E Paulo diz: mas nós pregamos Cristo crucificado. O importante não é isso, o importante é Cristo. De quem que eles não queriam ouvir? De Cristo. Porque na lógica humana, Cristo é um fracasso. Um sucesso é o que a gente vê por aí. E ele fala que isso é loucura para os gregos. E é um escândalo para os judeus. O Cristo, você imagina Cristo crucificado, gente? A lógica do mundo é uma lógica de hierarquia, correto? O maior manda no menor. O mais importante manda no menos importante. Aí Cristo, olha a sabedoria de Deus, pegou Deus, Jesus é Deus, e fez de Deus escravo de todos. E lavou o pé dos discípulos. Façam o mesmo, lava o pé dos outros também. Não, o maior tem que dominar o menor. Não, isso aí é no mundo, meu amigo. Na igreja que eu edifico, o maior serve a todos. E eu dei o exemplo. Lembra, João fala: eu lhes dei o exemplo. E isso é escândalo para a gente que quer sinal, e é loucura para o cara que é intelectual. Não, meu irmão, isso não tem lógica, não tem coerência. Eles não queriam ouvir de Cristo. E toda vez que não quer ouvir de Cristo, dá problema. Vocês entenderam isso em Coríntios? Vai lá, volta lá no primeiro versículo de Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? Dá comigo rapidinho. Paulo, chamado para ser quê? Apóstolo de quem? Eles não queriam ouvir falar de Jesus, não é verdade? E ele já logo coloca: eu sou apóstolo, eu fui enviado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, que é talvez aquele líder da sinagoga que se converteu quando Paulo esteve lá a primeira vez, né? Versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em quem? Em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Em Cristo, ele está repetindo 2 vezes já Cristo em 2 versículos aqui. Vai para o versículo 3. Graça seja convosco e paz da parte de nosso Pai e do Senhor.
Eles não queriam ouvir falar de Jesus, e Paulo já vai logo na carta dizendo, ó, é de Jesus. A carta inteira vai ser sobre a pessoa de Jesus, beleza? O problema de vocês é que vocês não conhecem Jesus, vocês não querem Jesus, vocês não querem ser como Jesus, vocês querem ser como o mundo. Versículo 4: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 5: porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Nele quem? Em Jesus. Versículo 6: assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso. O tempo todo ele está falando de Jesus. Versículo 8: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. O tempo todo ele está falando de Jesus. Versículo 10: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Porque é na nossa união que o mundo saberá que Cristo foi enviado por Deus. Amém? Amém. A melhor maneira de nós evangelizarmos depois de anunciar a palavra é vivermos em comunhão. Isso é o poder de Deus no nosso meio, quando nós estamos unidos. Mas a sabedoria do mundo nos divide. A única coisa que nos une é a sabedoria de Deus, representada em Cristo Jesus. Cristo nos une, porque Cristo nos humilha, porque o maior serviu a todos. Isso quebra esse papo de hierarquia, quebra tudo isso, meu irmão. O reino dos céus é governado pelos propósitos de Deus em submissão à sua vontade. No reino dos céus, o maior que é Deus, até hoje serve a todos. Ou você pensa que os anjos servem a ele com o quê? Com que da mão deles eles receberam. Tem que terminar, né? Vai no capítulo 9 para tentar terminar isso aqui. Ui, meu tempo, agora acaba. Capítulo 9, Paulo fala assim: eu não sou livre, gente, eu sou livre. Eu não sou apóstolo, eu sou apóstolo. Não vi Jesus nosso Senhor, eu vi. Não sois vós obra minha no Senhor, não foi eu que evangelizei vocês, foi. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vocês eu sou, porque fui eu que preguei para vocês. Versículo 4: não temos nós direito de comer e beber? Eu sou apóstolo, tenho direito de comer e beber. Versículo 5: não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos, irmãos em Cristo e Cefas? Os caras levam, eu também tenho direito. Ele está falando de direito, também está repetindo a palavrinha de direito o tempo todo, né? Vai lá, versículo 7: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Eu tenho direito. O apóstolo Paulo diz isso: eu tenho direito. Versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para pormos impedimento algum ao Evangelho. Legal, né? Eu não usei do direito que eu tinha de ser servido por vocês, porque essa é a lógica do mundo. Mas eu servi para não pôr impedimento ao Evangelho. Versículo 16, vamos pulando por aí rápido. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 17, se pois o faço de vontade própria, tenho recompensa. Olha a recompensa, a palavrinha recompensa. Se eu faço disso, eu tenho a recompensa que o Senhor dará aos vocacionados, né? Mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Cara, se você faz isso aqui achando que você aqui está por cima, que você é o maior, você já recebeu o teu galardão. Versículo 19: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos,
para ganhar o maior número possível. Entendeu aí? O apóstolo Paulo diz: eu tinha direito, tudo é meu, tudo é meu. Eu sou filho também, não é só aquele filho que foi e voltou. Eu sei que eu posso pedir um cabrito para comer com meus amigos, eu sei, tudo é meu, mas eu abro mão do que é meu, porque Cristo fez isso. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é de alguém que abriu mão da sua glória e se fez homem, se fez um de nós, se fez escravo de todos, morreu, se fez maldição, para que hoje você estivesse sentado aí. E agora que a gente está sentado aqui, venham me servir. Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu quero um carro do ano. Deus, eu quero... Se fosse Deus, vai trabalhar, vai... Dá lá, Robinho. Continua aqui, vai lá. Então, pois sendo livre de todos, firme escravo de todo, para ganhar o maior número possível. 20, fiz-me como um judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora não estivesse debaixo da lei, né? Para ganhar os que estão debaixo da lei. 21, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo falso por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Eu faço tudo isso, eu me torno servo para não ser reprovado, porque foi-me imposto isso de pregar o Evangelho. Eu não quero ser reprovado, então eu me aniquilo, eu me humilho, eu me desço como Jesus desceu, porque a minha natureza não vai deixar, a minha natureza vai me deixar arrogante, a minha natureza vai querer me levar para ser prepotente, a minha natureza vai me levar para tudo isso. É coerente, irmão, libera, senão você vai ficar neurótico. A tua natureza diz isso e a coerência diz: para, meu amigo, vai ficar neurótico. Mas a sabedoria de Deus diz que não. Tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. 24, aí entra: não sabeis? Ele está falando a mesma coisa, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio. Correr de tal maneira que alcance. Todo aquele que luta exerce domínio sobre todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, ou seja, meu corpo não quer ser servo de todos. O meu corpo, a minha mente, a coerência da minha cabeça vai dizer: você não é capacho. Uma vez eu escutei alguém falar para mim: Paulo, poxa, você tem 2 cursos no nível superior, cara. Você não precisa passar por essas coisas que você está passando, meu amigo. Eu falei: preciso sim, porque Deus, o sábio, o Criador da sabedoria, o Pai da sabedoria, largou tudo e morreu naquela cruz como um maldito. Isso não é nada coerente. Não é nada coerente. Aprove a Deus salvar o mundo por essa loucura, irmãos. Então, antes subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Deu para entender o texto agora? O texto não está falando do que você vai ganhar. O texto está falando que você tem que correr para perder. O texto está falando que você tem que lutar para perder. Perder contra quem? Perder contra você mesmo. A gente vive tentando vencer Satanás. Eu vejo os crentes hoje com medo do diabo, medo de Satanás, e querem encontrar técnicas para vencer o diabo, mas não conseguem vencer nem a si próprio. O orgulho te derruba, a arrogância te derruba, a timidez te joga no chão, a tua prepotência te dá uma banda toda hora, meu amigo, e você é desclassificado nessa corrida toda hora. Você está querendo vencer o diabo, você não consegue vencer nem você mesmo. Então subjugue o seu corpo, reduza-o à servidão e renda a si, a tua vontade, a tua mente aos pés da cruz. Esse é o Evangelho.
Quando você se submete plenamente, aquele que é capaz de fazer, vai e faz. E o maligno não lhe toca. Toca nele, vai, toca nele para ver. Toca nele, hein, Satanás, toca para ver. Ele é meu. Ele não pertence nem a ele mesmo. Que nessas Olimpíadas, a tocha que chegou até nós do Evangelho, espera para ir alcançar outros. Que você se torne como o apóstolo Paulo, subjugando o seu corpo, lutando contra a tua própria mente, que quer fazer você desfrutar dos prazeres desse mundo. Não, o mundo passa, e aquele que faz a sua vontade também, mas eu faço a vontade do meu Deus. Você vá à frente e fala para o teu irmão, fala para o teu amigo, convida para vir para a igreja, convide, então, um lugar vazio nessa igreja, e dá nervoso isso para a gente que é missionário, dá um treco, irmão. Convida a gente para vir para cá, para pregar, para ouvir o Evangelho de Deus. Convida pessoas, convida o teu vizinho, convida o teu parente. Por que está faltando esse ardor? Porque a lógica do mundo diz, não incomoda não, vai ser crente bobo, crente chato, para com isso. Essa é a coerência do mundo. Mas Jesus não teve vergonha de nós. Ele espera que a gente não tenha vergonha dele. Vamos ficar em pé para a gente orar para terminar? Chato vir aqui falar para você perder, quando a lógica é você ganhar. Chato falar de você sair daqui de bolso vazio, quando a lógica é que Deus vai fazer o seu bolso ficar cheio. É chato isso. Mas, irmãos, nós não temos para onde correr. Ou ficamos com a palavra de Deus, ou ficamos com a palavra do mundo. Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui, Senhor. Um discurso que não tem lógica humana. Para os que perecem, esse discurso parece loucura. Estamos aqui já há 40 minutos falando. 40 minutos falando da tua palavra, e para alguns aqui isso produziu arrepio, porque não teve lógica alguma para alguns aqui. Alguns aqui ficaram revoltados, chateados com essa mensagem, porque essa mensagem não é coerente. Alguns aqui, Senhor, falaram, puxa, essa mensagem eu não quero. Eu quero aquele que fala que eu vou ganhar, que eu vou ter, que eu vou conquistar, que eu vou ser o maior da terra, vou comer o melhor dessa terra, que eu vou ter de tudo, eu vou... Senhor, mas essa mensagem não foi para essas pessoas. Essa mensagem foi para aqueles que a mensagem da cruz faz sentido. Para animar aqueles que estão abrindo mão e se tornando como o mundo. Para dizer a esses, não desista, parece loucura o que você está vivendo, parece que você é o único da sua casa, o único da tua rua, o único do teu emprego que pensa assim. Você não está louco, o apóstolo Paulo pensa igual a você. Não sucumba diante do apelo do mundo, continue louco por Jesus, incoerente, intragável, aquele que faz o mundo ser atordoado, que você seja um desses para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, pastora Leila.